Nós temos que permanecer firmes com Jesus. E às vezes nós achamos que nós estamos firmes, mas não estamos. É tão importante você estar firme que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, para ele prestar atenção naquilo que Moisés havia falado, prestar atenção em toda a palavra que ele havia dado ao servo dele Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, orando, buscando a Deus, se consagrando a Deus, sem comer, sem beber, sem dormir, só ali na comunhão. Para quê? Para receber os mandamentos de Deus, receber a palavra de Deus, a palavra de vida, os mandamentos de vida, para o povo andar certo, para o povo andar em direção ao céu, para o povo se dar bem na vida, ser um povo vitorioso, um povo que não perdia batalhas. Só que infelizmente nós vemos que o povo não quis seguir os mandamentos, não quis seguir a palavra, e se deram mal. Muitos ficaram prostrados no deserto, foram mordidos por serpentes, morreram e não puderam entrar na terra prometida. Isso pode acontecer hoje também, porque tem gente que acha, mas isso daqui é só o Antigo Testamento. Não, deixou registrado ali para mim e para você, não cometermos os mesmos erros deles. É tanto que em Coríntios também fala sobre isso. Se eu não me engano, é 1 aos Coríntios, capítulo 6. Eu não tinha preparado essa parte de Coríntios, não. É que pastor é assim, né? Ele vai começando a pregar, vai surgindo, a mensagem ainda vai aumentando mais, Deus vai nos fazendo lembrar de coisas aqui que estão escritas na palavra de Deus. 1 aos Coríntios 10, não é 6 não, abra lá comigo, 1 aos Coríntios 10, então aqui conta da história do povo de Israel, quando Deus os libertou do Egito e estava levando eles a uma terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel, porque o nosso Deus é assim, Ele nos tira do pior e se queremos seguir, Ele nos leva para melhor. Amém? Pastor, eu quero viver melhor, eu quero minha família vivendo melhor. Então o segredo é você ouvir a voz de Deus, não tem outra coisa. Esqueça qualquer outra coisa que mandarem você falar. Ontem uma pessoa me mandou um áudio, que não dá agora para colocar para você, mas é revoltante. Ela falou assim, não é irmã da igreja não aqui, é uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, e ela está no grupo de oração. Tem um grupo de oração que tem pessoas de todos os cantos. E essa mulher mora no Rio Grande do Sul. Ela mandou um áudio para mim. E o suposto profeta, que não era profeta coisa nenhuma, estava revelando. Não, Deus não estava usando ele para revelar, mas na cabeça dele estava revelando que haviam feito um trabalho para essa irmã, na raiz de uma árvore. E que aí as coisas estavam tudo dando errado para ela, por isso que ela estava sofrendo daquele jeito que ela estava sofrendo. E ela falou, pastor, não sei quem é esse cidadão, não sei como ele arrumou meu contato. Falei, irmã, sai fora. Ele estava pedindo um pico de R$17 para fazer uma oração para ela, para poder desmanchar aquilo. Isso é ladrão, pessoal. Isso é demônio, isso é falso profeta. Está cheio de bandido desse jeito aí fora, queimando o evangelho, queimando os pastores verdadeiros, sabe? Que tem uma missão de ganhar almas. Aí esses estraga-raça estão aí, roubando o povo, enganando o povo. Tem que pagar pix nenhum para ninguém não. Para desfazer maldição, para desfazer feitiço, para desfazer macumba que fizeram para destruir sua vida, sua família. Tem que pagar pix nenhum não. Pode vir aqui de graça que eu desfaça, em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça, expulsa o demônio, tem que dar R$1. Não tem isso. É o bandido, sabe? Manda o áudio para a coitadinha, irmã inocente, se aproveitando da inocência dos outros, da fragilidade dos outros, covardes. Vão prestar conta com Deus. Está cheio de gente assim. E Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam o quê? Muitos o quê? Isso é falso profeta. Isso é falso profeta. Não é como o mundo lá está apontando, tem muitos pastores no púlpito verdadeiros, sinceros, trabalhando para ganhar almas. Se tem aqueles que são falsos e fazem coisa errada, que preste conta. Mas não vamos generalizar. Por causa de um ou de meia dúzia de estraga-raça, achar que todo mundo é assim. Então o segredo, meu amigo, minha amiga, para você se dar bem, é você ouvir a palavra de Deus e obedecer. Tem que ficar dando ouvido a esses profetas aí falsos, sabe? Que ficar adivinhando o número de CPF. Não, que eu vou adivinhar o seu. Isso é adivinhação. Isso parece feitiçaria aí.
Está mais comparado com feitiçaria. Aí fica adivinhando o CPF da pessoa, profetizando isso, aquilo, e depois pedindo dinheiro para a pessoa. Isso é bandido, pessoal. Está enriquecendo à custa, sabe, das pessoas frágeis. Se você receber mensagem assim, sai fora. Denuncie, bloqueie. Não dê R$1 sequer. Não tem que pagar nada. Amém, pessoal? O segredo é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então eles não quiseram obedecer e se deram mal. Não saíram da pior, continuaram na pior. Versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Lembra quando jorrava água da rocha? Aquela pedra, aquela rocha, é Jesus, que nos dá água para beber, que sacia a nossa sede. Era algo milagroso. Como é que pode, de uma pedra no deserto ainda, jorrar água? É o nosso Jesus. Faz no deserto você viver milagres extraordinários. Ele faz o deserto da nossa vida se tornar um jardim regado. Ele traz vida àquilo que está morto. Porque a palavra diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é Jesus, pessoal. Esqueça qualquer outro. Não é religião, não é papa, não é padre, não é pastor, não é missionário, não é ninguém. É Jesus. É Jesus. Esqueça o homem. Olhe para Jesus. Se você olhar para o homem, eu sempre digo isso, você vai morrer. Se você olhar para o homem, você vai afundar. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se arrebentar. Mas se você olhar para Jesus, você vai se realizar. Você vai querer cada dia mais a presença de Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus. Mas se você olhar para o homem, daqui a pouco você não quer mais saber de casa de Deus, não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber de oração, você desgosta. Porque infelizmente o homem é falho. O homem é cheio de iniquidade. Como Jesus disse em Mateus 23. Dos fariseus e escribas, religiosos da época que se achavam os justos, os homens de Deus, os religiosos. Mas o Senhor disse que por fora eles eram bonitos, pareciam realmente ser de Deus, mas de Deus não tinha nada. Dentro estava cheio de iniquidade, de rapina, de imundícia, e Deus mandou ele se limpar. Então nós temos que olhar só para Jesus. Ele é a pedra espiritual. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra que nós temos que pegar para edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Porque pode vir o que for, meu irmão, que não consegue te derrubar. Amém? Então todos, diz o versículo 4 aqui, beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Aqui que está o problema. Aqui está o problema. Deus não se agradou da maior parte deles. E por que Deus não se agradou da maior parte deles? Porque eles não se preocuparam em agradar a Deus. Eles não se preocuparam em fazer a vontade de Deus. Eles não se preocuparam com os mandamentos de Deus. Eles não se preocuparam com a palavra de Deus. Eles não queriam saber o que Moisés estava falando. Deus estava usando Moisés para guiá-los. Eles não queriam saber. Qualquer luta que enfrentava era motivo de murmuração e voltar para onde? Para o Egito, desistir, parar. E é assim que muitas pessoas estão. Fracas espiritualmente falando. Por quê? Porque ainda não entenderam que elas necessitam, é uma necessidade, aprender a fazer a vontade de Deus. Elas necessitam aprender, assim como uma criança aprende a caminhar, assim como uma criança aprende a falar, ela tem que aprender a caminhar com Deus, a obedecer a palavra de Deus. Ela tem que aprender a agradar a Deus, ela tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja e não está aprendendo isso. A pessoa aprendeu a só pedir isso, pedir aquilo, pedir cura, pedir libertação, pedir pela família, pedir não sei mais lá o quê, mas não aprendeu a buscar a Deus.
não aprendeu a fazer a vontade de Deus. Você tem que aprender. Se você não aprender a fazer a vontade de Deus, você não vai agradar a Deus. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer de tudo, mas se você não estiver andando pela fé, aí você não está agradando a Ele. Por que Davi foi um campeão, nunca perdeu uma batalha? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que Deus deu testemunho dele, dizendo que ele fazia toda a vontade de Deus. Paulo disse, ele entendeu o propósito de Deus, ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo. Será que podemos falar o mesmo? Falar podemos, mas é verdade? Porque falar todo mundo fala, mas se é verdade ou não, aí só Deus sabe, né? E a pessoa, pelos frutos, pelas atitudes dela. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, quem domina não é mais minha carne. Quem domina não é mais as minhas vontades. Quem manda não é mais eu, quem manda é Ele. Quem domina é a vontade dEle. Será que podemos falar isso? Ou a carne ainda está gritando? Ou a nossa vontade ainda está nos dominando? Ou ainda somos seguidores dos nossos pensamentos e do nosso coração? E estamos desviando, sem perceber. Que quando a pessoa deixa de ficar no que a palavra diz, e ela segue os desejos dela, as vontades dela, ela segue os pensamentos dela, ela está se desviando. Por isso que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, que ele não devia desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele devia meditar na palavra de dia e de noite, falar de acordo com a palavra e fazer de acordo com a palavra. E se assim ele fizesse, ele seria uma pessoa próspera em todo o caminho que ele andasse. Deus falou, isso vai fazer o seu caminho prosperar. O que vai fazer o seu caminho prosperar? Andar com Deus. Pensar constantemente em Deus. Falar a palavra de Deus. Mas quando abrimos a boca, veja o que sai da nossa boca. Às vezes é murmuração, é revolta, é palavras negativas. Quando você pensa, veja o que você pensa. Às vezes só pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento que não agrada a Deus. O seu coração, veja como está o seu coração. Tem coração que está cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de revolta, de inveja, de cobiça. Como que a pessoa vai agradar a Deus desse jeito? Como que ela vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Não, você que está vivendo. E por você estar vivendo e não deixar Jesus viver em você, na verdade você não está vivendo, você está morrendo. Tem muita gente que está assim. Elas estão morrendo a cada dia mais, sendo sufocadas a cada dia mais. Então é necessário. E ele disse mais, e a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo pela fé. Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós passamos a viver para Ele. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Não é mais para nós. Não é mais eu, é Deus. Aí nós oramos como João Batista, dizendo, importa que ele cresça e eu diminua. Aí fazemos como Naamã, deixamos as nossas razões de lado. É porque eu achava que o profeta ia sair, ia colocar a mão sobre o leproso, ia fazer carinho, ia me chamar para tomar um cafezinho. E ele nem saiu para olhar para a minha cara, mandou me banhar no Jordão. Abana e Farpá, rios em Damasco, são melhores. Os historiadores dizem que essas águas lá de Damasco, Abana e Farpá, eram águas cristalinas, e o Jordão era água barrenta. Eu vou, não, é brincadeira. Lá na minha terra, lá tem águas cristalinas, o cidadão me manda mergulhar nessas águas barrentas do Jordão. Quer dizer, cheio de orgulho, de razão, de justificativas. Aí os servos dele falaram assim, meu senhor, o profeta pediu alguma coisa difícil? E se tivesse pedido, o senhor não faria? Aí ele viu que ele estava exagerando. Verdade, né? Acho que eu estou exagerando um pouco mesmo na dose. Aí mergulhou, obedeceu. E valeu a pena ou não valeu? Tem que deixar de lado o orgulho, sua razão.
É eu, porque eu que eu, nada. Até quando você vai ficar assim? É que eu faço, eu sou, eu faço nada. É Ele que faz, é Ele que é. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Enquanto não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, pessoal, vamos ficar correndo em vão, orando em vão, buscando em vão. Busca, busca, busca e não encontra. Por quê? Porque não busca de todo o coração. Como eu preguei domingo, é para satisfazer os próprios deleites. Guerreais, cobiçais, sois invejosos, nada tendes. Por quê? Porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras. Tem gente que pensa que o adúltero é só o homem casado que sai com outra mulher que não é a dele, ou a mulher casada que sai com outro homem que não é o dela. Não é só isso não. Porque a pessoa adultera, por que chega o adultério? Porque a pessoa não está satisfeita com o cônjuge dela, ela não está feliz. Então ela vai procurar fora, achando que lá fora ela vai ser feliz. E não vai se arrebentar ainda mais. Isso é o adúltero. O adúltero, ele é glutão. O adúltero, ele nunca está satisfeito com nada. O adúltero, ele nunca está feliz com nada. Ele pode morar na melhor casa, na maior casa, ganhar o maior salário da empresa, que ainda assim ele vai estar insatisfeito. É adúltero. É um adúltero. Ele vai ficar procurando fora, entendeu? Vai ficar procurando fora a satisfação dos desejos, dos prazeres. Isso é um adúltero. É uma pessoa que não contenta, sabe, com a igreja dela. Ela não se contenta, ela fica buscando, sabe, outras igrejas. Você tem que tomar cuidado para você não estar sendo um adúltero. Porque aqui tem tudo o que você precisa e muito mais. Aí diz mais, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados na onde? No deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles. Lembra de Tiago capítulo 4? Deixa eu ler para você aqui, para você ver. Isso aqui é tremendo. Tiago 4, deixa eu segurar aqui, marcar aqui, e abrir aqui para ler para você. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é para meditar, estudar e examinar como está a sua vida. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Por isso que eles não receberam a promessa de Deus para a vida deles. Eles não receberam a terra prometida, porque estavam cheios de cobiça, estavam cheios de orgulho, estavam cheios de rebeldia, estavam cheios de tudo, menos de Deus. Infelizmente, assim é a vida de muita gente. Ela está cheia de tudo. Cheia de razão, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de revolta. E vazia de Deus. E vazia do Espírito Santo. Quando, na verdade, o Senhor nos manda fazer o quê? Se esvaziar do nosso eu e se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo disse à igreja. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, voltando aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Talvez você está colocando os olhos onde não deveria. Como Ló, olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e foi para lá, cobiçou, o que era mal, porque aquelas cidades eram más. Tomadas pelo pecado, tomadas pela prostituição, pela devassidão, pela imoralidade, por tudo que é mal. E ele foi viver nessa cidade. Perdeu tudo. Saiu de lá, sabe como? Sem nada, só com a roupa do corpo. Cobiça. Leva a pessoa a perder até o que ela tem. Essa é a verdade. E o que não tem, continua sem.
Porque é cobiçoso. Ih, pastor, já vi gente, não tenho nada, nunca consegui nada na vida. Cobiçoso. Fica com um zoião, sabe? Tem gente que é zoião. É zóio de secar pimenteira. Diz que a inveja é a podridão dos ossos. Tem gente que é cobiçoso, que é invejoso. Estou dizendo que seja você, não. Mas tem gente que é. É triste, mas tem. Como os irmãos de José. Foi contar o sonho para eles, os irmãos ficaram doidos. Quê? Você? Você não. Tem gente que é assim, não quer você ver você bem, não. Não quer ver você crescendo, não quer ver você melhorando na vida, não. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, quantos? 23.000. Eu estou falando para você aqui de qualquer povo? Hã? De que povo que eu estou falando? Povo de Deus. Povo de Israel. Descendência de Abraão. Olha como estava o povo. Corrompido. Contaminado. E nós temos que tomar cuidado, pessoal. Não é porque você é povo de Deus que, se agora, não, estou tranquilo. Tranquilo? Você tem que vigiar, tem que orar, tem que se examinar. Senão a cobiça entra em você, o pecado entra em você. Entra de fininho que você nem percebe. É igual o inimigo que plantou o joio lá, no meio dos trigos. Quando foi acordar, o campo já estava contaminado com joio. Então vigia. Diga a pessoa do seu lado, vigia, crente. Abre os olhos assim para ela. O pastor tem um zoião, né? Não um zoião de zoião aí, zoião normal mesmo, né? Biologicamente falando, minha mãe tem um zoião também, né? O pessoal brinca, ela mesma brincava com seu zóio de bugalu. Não sei o que é bugalu. É um sapo? Não sei o que é, mas ela dizia isso, né? Tem mãe que fala umas coisas que não sabe o que está falando. Nós mesmos, né? Falamos às vezes algumas coisas que não tem nada a ver com o que está falando. Uma vez ela falou um negócio para mim, eu falei, o que é isso aí? O que significa isso? Ela, sei lá. Eu falei, você está me chamando de coisa que você não sabe? E assim somos nós, né? Então, abre os olhos assim, ó. O pastor tem um zoião. Fala, vigia, crente. Vigia, crente. Porque o diabo está assim para você, ó. Está amarrado, pastor, amarrado, estou falando sério. É lógico que os olhos de Deus também estão em você, mas o diabo também, esperando um vacilo seu para acabar com a sua vida. Não pense você que é brincadeira, não. O diabo, vosso adversário, anda onde? Bem longe. Não, é de redor. Não foi o que o Senhor falou? Sim ou não? Está escrito, é. Se eu estou inventando moda aqui, não. Eu creio na Bíblia. Se você não crê, eu vou fazer o quê? Eu creio no que está escrito. Mas tem gente que prefere acreditar na mente dela do que no que a Bíblia diz. Prefere acreditar em tudo que dizem para ela aí fora do que no que Jesus diz. Fazer o quê? Vai se desviar. Porque foi a razão do povo desviar foi essa. Nunca aceitava a palavra, nunca aceitava a lei de Moisés. Naquele tempo era a lei de Moisés. Hoje, para nós, é a lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não que o Antigo Testamento você tem que anular. Não, não presta. Lógico que presta. Agora, tem coisas que no Antigo Testamento eu não posso aplicar no dia de hoje. Eles não podiam comer carne de porco. Hoje não tem mais isso. Tinha outras coisas que eles não podiam fazer, né? E Paulo até disse que tem algumas coisas que não era para impor à igreja para não ficar muito pesada, mas para eles se abster da prostituição, da carne sufocada e também da comida oferecida a ídolos e também da carne da carne sufocada mesmo, que a pessoa faz lá o chouriço, as coisas, né? Comer sangue, né? Quando era criança, eu gostava de carne crua. Olha que loucura. Tem uma bactéria séria chamada salmonela, aí já ouviu falar? É por causa dessas coisas cruas. A pessoa fica, até você fica experimentando. Tem gente, esse dia deu uma bronca na minha esposa. Ela estava lá fazendo lá a carne lá, aí ela colocou lá o tempero, aí pegou assim, falou, não faz isso não.
Ele está cru. Você sabe que tem ali um monte de gente pega naquilo ali. Você já viu quando leva a carne para açougue, como eles levam? Você sabe como foi jogado no caminhão de qualquer jeito, por onde passou aquilo ali? Aí você pega aquilo ali, você acha que está limpinho só porque está bonitinha a carne vermelhinha, taca aquilo na boca, que tem uma bactéria ruim, uma coisa ruim, você pega, como é que fica? Mas tem gente que tem essa mania. Depois sofre e não sabe por quê. Aí vai colocar a culpa até no diabo. É o diabo. O diabo nada, é você que não teve sabedoria. Fica fazendo coisa porque os outros fazem, aí sofre depois sem saber o porquê. Então, continuando aqui, versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis. Eita Deus. O que as pessoas mais fazem é isso, murmurar. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo quê? Ou seja, a murmuração traz o quê? Está vendo como você sabe? Você entende. Murmuração traz destruição. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para quê? Aviso nosso. É como se dissesse assim, olha, não faça isso. Olha, não age igual. Olha, cuidado, para você não estar também desagradando a Deus, como eles desagradaram. Olha, cuidado para você não estar sendo rebelde como eles foram. Cuidado para você não estar se prostituindo, murmurando, sendo idólatra, como eles foram. Cuidado para você não estar sendo cobiçoso, invejoso, mal, como eles foram. Para quem já são chegados os fins do quê? Dos séculos. Nós estamos vendo que o fim está aí chegando. Sim ou não? Só cego que não vê. As profecias estão se cumprindo. Aquele, pois, que cuida e está em pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Olhe quer dizer cuidar. Lembra do zoião? Aí, ó. Eu não tinha nem visto isso aqui, ó. O zoião que eu digo não é o zoião lá de fora, não. Olha, eu falei para você olhar para o crente. Vigia, crente. Abra o teu olho. É isso, abre o teu olho para você não cair. Abre o teu olho para você não cair, é o que está dizendo aqui. Olhe que não caia. Abra o teu olho. Não seja um cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não veio sobre vós tentação senão humana, pastor, mas a apelação está grande, tá? Eu reconheço. Novelas, filmes, tudo tomado pela imoralidade. Tudo tem sensualidade. Tudo tem libertinagem. Sim ou não? Até os desenhos estão colocando. É como se fosse normal. O inimigo está apelando, tá. Mas Deus está dizendo aqui, ó. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Nós podemos vencer todas essas tentações. Nós podemos vencer todas essas apelações do inimigo. Antes, com a tentação, também dará o quê? O escape para que a possais suportar. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Jesus. E nós vamos orar. Amém? Vamos agradecer por essa palavra. Já fiz a oração, né? Antes de começar aqui a gravação, fizemos aquele período maior de oração. Essa oração só vai ser para agradecer a palavra. Pai, obrigado por essa palavra. Já oramos pela família, já repreendemos o mal, já expulsamos os demônios e agora estamos aqui para te agradecer nessa quarta-feira. Ó, meu Deus, de oração pela família, de oração pela paz, meu Deus, no lar. Enche essa casa de paz, essa família de paz e abençoe a todos em o nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a viver para te agradar, para te honrar e para glorificar o teu nome. Diga, meu Deus, eu te peço, me ensina a obedecer a tua palavra, a ter os teus mandamentos e guardá-los. Não mais viva eu, mas Cristo viva em mim. E a vida que eu vivo na carne, que eu venha a viver na fé do Filho de Deus. Amém? E aplaudo o Senhor mais uma vez. Graças a Deus.